Tarde! Chica aí, turma! Vamos trabalhar, meu povo! Vamos trabalhar, meu povo! Fala, Lecão! Fala, Ulisses! Fala, Helder! Ligar o microfone aqui, turma. Ó a bagunça. Nós vamos conseguir. Aê! Microfone ligado. Tarde, senhores! Boa noite, turma. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 77, nosso encontro semanal dos locadores. Hoje, diretamente do bairro da Lapa, em São Paulo. Acabei de chegar aqui, acabei de fazer o check-in no hotel. Estou aqui de prontidão para o Fórum Rente de Contabilidade que acontece amanhã. Rente, para quem não sabe, é a abreviação de rental em inglês, que é locação. E esse fórum é o terceiro. Esse fórum traz especialistas para falar sobre o mundo contábil nas locadoras. Então, Diegão vem aqui trazer mais um pouco das nossas dúvidas para os especialistas trocarem ideia com a gente, para os especialistas trazerem mais ideias de como a gente pode ganhar dinheiro, como a gente pode não perder dinheiro. É esse o Fórum Rente de Contabilidade que começa amanhã, dia 19 e 20, aqui em São Paulo. Som tá bom aí, turma? Conexão tá boa? Fala, Cláudio. E aí, galera? Hoje a nossa ideia, obrigado. A nossa ideia é conversar sobre preço. Então vamos lá, dia 18/9 de 23. Tarde. Galera, preço é ou não é um negócio bizarro que dá briga? Que se tiver foice no meio, dá briga de foice, não é? Com vocês aí, vocês têm discussão sobre preço, mais especificamente entre locadores? Quem entende aqui que preço é um tema bem sensível nas locadoras? Quem concorda, digita aqui para mim o número 1. Quem acha que preço é uma coisa tradicional, uma coisa normal, sem tabus, digita 2 aqui para mim ver. Só para eu ver o tamanho da audiência hoje que está concordando comigo e quem não está concordando. Primeiro 1 já chegou. Verdade, mais um chegando. Mais um. Fala, Leonardo. Hoje não veio o Locacão. Veio só o Diego Feião, mas trouxe um assunto cabuloso pra gente. Pessoal, a maioria que votou aqui então concorda que preço é um tema forte demais. Vamos lá pensar agora, mais tarde, mais pro finalzinho, eu volto. Oi, gatona. Mais tarde, no finalzinho, eu volto com as perguntas que forem de outros assuntos, tá bom?
Ó, o pessoal do software tá falando aqui, ó. Alguns dos meus clientes usam a seguinte fórmula para gerar seus preços. Definem o valor mensal e aí tira um percentual para quinzena, tira um percentual. Beleza, para mim isso é um tabu. Muito obrigado da participação. Então, tabu 01, que eu vou colocar aqui na lista para a gente fazer um resumo no final da live. Tabu 01. Preço de acordo com o produto e percentuais fixos para formar os demais períodos. Gestão da manutenção. Claudião, você não deve fazer parte do nosso grupo Gold, né? Os locadores do nosso grupo Gold receberam mais uma vez essa semana, porque nem todo mundo consegue acompanhar o grupo no momento certo, um descritivo de função do cargo de mecânico e um mapa mental falando do passo a passo do trabalho do mecânico, as obrigações do mecânico. Então, descrição de cargo e um passo a passo das suas funções. Bem desenhadinho. Se você faz parte do grupo Gold, o grupo exclusivo de quem já está no curso Segredo das Grandes Locadoras, você tem esse arquivo disponível lá. Então, queria só agregar isso aí, porque é um plus, tá bom? Dá uma olhada lá nos arquivos do grupo. Vamos lá. Tabu 01. Percentual. Tabu 02. O cliente quer o mais barato. É um tabu, não é, pessoal? O cliente quer o mais barato. Todo mundo acredita que esse paradigma existe. O cliente quer o mais barato. Daqui a pouco eu venho. Vamos fazer só um levantamento dos tabus aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta detonando eles. Fala, Mesa! Ô, Mesa, não gravei aula hoje, velho. O tio foi no dentista, ficou com a boca toda arregaçada hoje. Eu fui lá pra tirar sensibilidade do dente e voltei com mais dente sensível, pelo amor de Deus. Tô com a cara feia aqui, parece um chupa-cabra. Tanta dor no dente. Não gravei aula hoje. Boa, essa tabela de referência do Sindilec é interessante demais. É um apoio que a gente tem, tá? Com base nos estudos de uma entidade. Comentário que chegou. Preço de acordo com a necessidade de alguns locadores que possam estar precisando buscar alguma renda pontual de imediato, por algum motivo ou outro, e acaba tendo a necessidade de baixar o valor. Exato, exato. Isso aí é uma constatação, ela é real. Por quê? Uma verdade absoluta. Nossa, faz tempo que eu não uso essas canetas, olha. Elas até estavam secando. Uma verdade absoluta, pessoal, sobre preço. O Cristiano acabou de falar aqui, ó. A pessoa, de acordo com a necessidade dela, ela vai colocar o preço que ela quiser. Então, a locadora tem liberdade para colocar o preço que quiser. Ponto final. Cada locadora vai ter a sua política, vai ter o seu conhecimento. Um problema é que às vezes não existe conhecimento, né? Então, vamos levantar mais uns 2 tabus aí, tá? Para dar uns 3, 4. Então, às vezes não existe conhecimento. Aí, vamos lá. Tabu 3. Só eu tô falando aqui, ó. Tragam tabus aí também, porque vai ajudar muita gente. Tabu 3. Se eu subir o preço, o cliente vai devolver.
tô falando tabu aqui, mas vamos junto aqui fazer um trabalho decente. O que é um trabalho decente? Quando a gente fala uma palavra, enquanto a gente não achar o significado raiz dela, a gente está fazendo o quê? A gente está achando que sabe o que está dizendo, e o outro às vezes também está achando que sabe o que está entendendo. Então eu vou trazer o conceito do tabu aqui para mim, que é o sentido dessa conversa. Ó. Legal. Tem aqui, veio uma lista de 9 significados para a palavra tabu. Eu vou usar 2 significados aqui pra gente, tá bom? O número 8 que o Google deu aqui. Que não pode ser usado, feito ou pronunciado por crença, respeito ou pudor. 9. Que é objeto de veneração ou respeito inquestionáveis. Então, uma pessoa que talvez creia que aquilo ali é uma verdade inquestionável. É bem parecido com o paradigma, né? É quando você acredita que aquilo é verdade, mas esse acreditar que aquilo é verdade só diz respeito a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos. Então, hoje a gente vai discutir sobre tabus aqui entre um grupo de indivíduos que acreditam que podem colocar significados melhores nesses assuntos. Então essa é a nossa missão, a gente não se entregar para os tabus, a gente não se entregar aos paradigmas, não devemos ir onde está indo a manada, tá? Vamos lá, só mais um tabu aqui para a gente abrir a discussão. Mais algum tabu de preço, vamos pensar junto. Tabu de preço. Vamos lá, turma. Vamos comigo aqui, porque o bicho pega. Acabei de viajar 3 horas de estrada. Abri a live aqui na correria. Ajuda o tio a pensar aí. Mais um tabu de preço. Bora lá? Vou colocar mais um aqui então. O concorrente sempre está abaixo do meu. Boa, chegou mais 2 comentários aqui que eu tô lendo. É mais uma verdade que o Cristiano trouxe aqui no primeiro comentário. Quando ele trabalhava em grandes fornecedores de locadores, ele escutava de muito dono de locadora que ele precisava baixar o preço porque estava tendo devolução de equipamento. E aí o espaço estava acabando. De novo, é uma verdade porque um dos pilares da nossa teoria aqui, da nossa metodologia na alocação é nossos recursos mais escassos são sempre tempo, dinheiro e espaço. Então você ouviu uma verdade dos seus clientes. Seus clientes estavam dizendo, eu estou jogando o preço lá embaixo para ajudar na saída porque estou ficando sem espaço. Então é uma liberdade que o cliente tem, de novo, atrelada ao direito dele de colocar o preço que ele quiser. Então, o espaço se esgotando é uma fatalidade nas locadoras. Entretanto, é um acontecimento de mercado. E aí, a gente pode começar a analisar isso aí dentro dos pontos que antecedem essa baixa de mercado, essas grandes devoluções desses clientes, dessas empresas.
Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Gostei demais. Tá enchendo o meu estoque de andaime aqui, não tem mais lugar para colocar. Onde tinha betoneira, enchi de andaime. Onde tinha não sei o que, já botei andaime, porque tá esgotado aqui meu espaço. Opa! A gente precisa entender de onde que está vindo essa grande, né, essa enxurrada de devoluções aí e entender aonde que isso pode chegar. Vamos pensar em possibilidades do que pode estar acontecendo quando acontece uma enxurrada de devoluções assim? Primeiro, entrada de um concorrente bem agressivo. Esse é uma possibilidade, mas não vejo como a possibilidade mais forte, tá? Não vejo como a possibilidade mais plausível. Vamos para mais, vamos levantar uma série aqui de possibilidades para esse caso. Eu preciso levantar um segundo aqui para pegar o controle do ar que está bem em cima de mim aqui. Voltei. Entrou alguém com uma política comercial bem agressiva e está levando seus clientes. Ele está indo lá no cliente seu, fala, viu, devolve os equipamentos dele aí e pega os meus. O outro por quê? Se isso aconteceu, a gente pode ter certeza de uma coisa. Sua locadora não está gerando valor, portanto, não conseguiu obter fidelidade. Se o cliente gosta de você, mas ele valoriza muito que o preço que ele vai pagar vai ser bom para ele, ele gosta de você ainda assim, ele gosta do seu serviço, ele se sente não só em desvantagem quando paga, ele se sente em vantagem quando aluga com você. Então isso é gerar valor. Então se ele acredita que o preço é muito importante para ele, ele vai falar contigo da seguinte maneira: irmão, me vieram aqui com uma proposta, entretanto eu gosto muito de fazer negócios com você. Você já conhece minhas formas de pagamento, você já conhece as minhas formas de entrega, de retirada, de devolução, você já conhece a minha equipe já se acostumou com o seu treinamento, mas eu gostaria que você me fizesse uma contraproposta, porque entrou uma nova empresa aqui que está oferecendo muito disso daí que você já me dá. Cara, se você tem clientes assim, você tem clientes fiéis. Aí você vai sentar com ele e vai ver o que você pode fazer. Tá? Então a gente já entendeu que você não fidelizou seus clientes e talvez tenha aparecido ali alguém, um novo player, um novo locador ali bem mais agressivo, tanto comercialmente, quanto em preço, quanto em marketing. Vamos ver mais por que às vezes acontecem grandes devoluções nas locadoras? Fim de grandes obras. Às vezes uma grande obra está por terminar, um grande volume de devolução vai acontecer. Quatro, poucas obras novas. Olha, não estava rodando aqui, eu não estava vendo os comentários mais recentes. Já peguei aqui, tá? Vou reajustar aqui a tela, mas vou seguir aqui levantando mais algumas possibilidades dessa enxurrada, a palavra que eu usei é enxurrada, de devoluções. Então, fim de grandes obras. E aí a gente vai falar bem de mercado agora. O mercado desaquecendo. E esse é um fator que a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar, pessoal. Como que a gente estuda isso dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso planejamento anual, estratégico anual, para que isso não faça mal para a gente? Entendeu? Isso são
coisas que acontecem e não temos controle. O mercado, às vezes, desaquece. E o mercado desaquece por quê? Falta de lançamentos, né? O mercado, eu digo, não só nacional, mas também o regional. Então vamos lá, falta de lançamentos, condições climáticas, época política, às vezes, momentos políticos, vou botar assim. Levantamos várias questões do porquê o estoque encheu. Tabu de preço é pensar como locatário. Perfeito, cara. Nossa, gostei dessa que você falou. Vou até escrever aqui uma letra diferente, uma caneta diferente. Vou dar um exemplo de vida meu para vocês, tá? Pensar como cliente. Eu lá por volta dos meus 19 anos de idade, provavelmente, eu fui trabalhar numa empresa de varejo que vendia produtos de informática, desde papel sulfite até cartucho, a impressora, o computador, etc. E aí, num dia, primeira semana de trabalho, provavelmente, cheguei lá na empresa, tinha mais meia dúzia de vendedores, eu fui atender o cliente. Gente, imagina, se eu tinha 19 anos, quantos anos não faz isso, né? E aí, bem resumidamente, era bem antigo, certo? Essa loja daquela rede era uma das poucas que tinha notebook em exposição. Notebook para vender ali a pronta entrega. Imagina o preço. Imagina como que estava começando ainda a popularizar esse produto, né? E aí, chegou um cliente, eu fui atendendo ele normalmente. Ele me perguntou de notebook. Eu apresentei os 3 que eu tinha. Ele comprou o do meio, nem o mais barato, nem o mais caro, ele comprou o do meio. Ele podia comprar um computador? Talvez podia, não sei. Ele escolheu o notebook. Aí ele pegou e foi passar o cartão de crédito dele. Ah, parcela em 10 pra mim aí, Diego. Eu sim, senhor. E assim, era raridade vender um notebook. Fiz o processo da venda, passei o cartão dele, depois os meus colegas vendedores ficaram olhando assim pra mim. Nossa, não é falso esse cartão não? O que aconteceu ali naquele momento? Todo mundo estava pensando com o seu próprio bolso. Então a gente como vendedor, como comerciante, a gente tem que tirar esse costume da gente de pensar com o nosso próprio bolso. O cliente é que sabe do bolso dele. Às vezes aquele cara tinha condição de comprar a loja inteira com o cartão dele. Então, é o bolso do cliente. Um tabu, não sei se seria um tabu, um paradigma, mas uma dificuldade que existe muito séria quando a gente fala em reajuste de preço, não só informação de preço, tá? Quando a gente fala em reajuste de preço, é a dificuldade da equipe aceitar que o preço vai mudar. Não só o dono. O dono é o problema maior de todas as locadoras, sempre vai ser. Mas abaixo dele vem os liderados diretos. Os liderados diretos, cara, é doideira. É doideira. Cara, para você, dono da empresa, você chegar e falar, ó, de 6 em 6 meses tem reajuste aqui na locação. Todo contrato que está há mais de um ano, como nosso amigo comentou aqui, ó, às vezes não tem regra para reajuste do contrato. Cara, escreve lá no seu contrato, põe um índice e assim, sempre que completar um ano esse contrato, vai ter reajuste. Ou em outro período, ó, cláusula para o seu contrato. Ou em outro período de comum acordo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não deixar as nossas decisões serem tomadas de acordo com o nosso bolso, tá? As nossas decisões têm que ser pautadas em outros critérios, não no custo, ok? Nossas decisões são baseadas num bom serviço, ok? Então, pensar como o cliente, com a carteira do cliente, sem você saber o que é a carteira do cliente, é armadilha, é cilada. Aí vamos lá.
Mais um tabu aqui pra gente discutir, ó. O preço versus produto similar e equipamentos inferiores. Exato. Deixa eu ver se eu consegui entender o comentário aqui, tá? Para isso, eu vou colocar um exemplo de um locador que eu conheci anos atrás. Ele tinha acabado de chegar numa praça. E aí o que aconteceu? Ele começou a receber muito cliente, né? Ele começou a receber muito cliente e os clientes queriam botar preço nas máquinas dele. O que ele fez? Ele falou, bom, então aqui o negócio é o seguinte, vocês estão querendo pagar esse preço aí nas minhas máquinas? Tá bom. Esse preço aí, eu vou deixar vocês pagarem. Só que vocês vão pagar naquelas maquininhas lá, ó, a chinesa. Ele foi lá e comprou um monte de máquina chinesa, ruim, velha, feia. Até nova, na verdade, mas ele comprou um monte de máquina inferior. Ele falou, vocês querem pagar esse preço que vocês já pagam aí no mercado? Para esses fornecedores que já te atendem aí no mercado, vocês querem pagar isso nessas maquininhas aqui minha, filé, produto de primeira linha, de primeiro mundo? Não. Vocês querem pagar esse, vocês vão pagar no chinês. Quer pagar o meu preço, leva o produto bom. Rapaz, ele curou o mercado rapidinho. Rapidinho. Em menos de um ano ele conseguiu curar o mercado e sumiu com as máquinas chinesas da locadora dele. Pensa aí. Fala pra mim, mudou uma chavinha com esse caos? Escreve um aqui pra mim se mudou. Caso real. Caso real. Visitei um grande locador de uma certa região que ele viveu isso. Ele teve que colocar máquinas inferiores, então elas eram inferiores em rendimento, em segurança, em qualidade, elas eram inferiores em tudo. Para que ele demonstrasse para o cliente dele que o serviço que ele vai oferecer com aquela máquina ali não vale o serviço que ele vai ter com essa máquina aqui. Então a ideia é a gente juntar esse conhecimento, essa discussão aqui, para virar a chave de mais locadores possíveis nesse mundão. Eu já estou falando mundão, estou falando mais nem Brasilzão, porque já tem locador aqui conectado com a gente. Lá no Gold, lá no Platinum, já de vários lugares do mundo, gente. Ele fez um investimento em seus clientes, gastou para fidelizar e colher o que ele planejou. Pois é, cara. Dono de locadora que se vê em desafios às vezes, ele precisa ter esses insights, tipo esse que eu estou dando agora, sabe? Porque quando a gente tem esses insights, a gente consegue liberar mais espaço na nossa mente para a gente ser mais criativo. A gente sendo criativo, a gente vai conseguir encontrar alguma ideia que vai fazer a gente ter coragem para a gente ir para a ação, para a gente ir para a briga. Dono de locadora é um bicho que sabe ir para a briga, que tem que ir para a briga. E aí, o modelo da briga desse nosso amigo foi esse, colocar um equipamento bem inferior para que esse equipamento inferior trabalhasse no preço que o cliente gostaria de pagar. Locação de veículos são valores diferentes entre marca, ano e modelos, como você vê na locação de equipamentos linha branca. Não sei se os nossos equipamentos são linha branca, nem tabela dessa forma, mas dos nossos equipamentos, dos equipamentos pequenos, de pequenas locadoras, eu vejo isso como muito possível, tá? Entretanto, é aquilo, né? É igual fala na Bíblia. Tudo é possível, mas nem tudo me convém. Gente, quando a gente está fazendo uma estratégia de mercado, uma estratégia de investimento, a gente sempre olha para um item que também é chave para esse negócio deslanchar, que é a simplicidade. Então, se você falar, olha, hoje eu tenho na minha locadora, em cada linha de produto eu tenho 3 marcas e modelos diferentes. Um é R$10, um é R$20, outro é R$30. Você está complicando a sua própria gestão, além de complicar muito a cabeça do seu cliente. E você, às vezes, perde oportunidades grandes porque você está com muita variedade. São casos e casos. Existem casos em que este martelete é 100 e esse é 200, porque esse é de marca tal e esse é de marca tal. Existem, tá? Só que
Existe em cada nível de locadora, em cada nível de serviço que a locadora vai apresentar, aquilo ali vai fazer sentido ou não. Então, sinceramente, a maioria das locadoras que eu conheço hoje não faz sentido essa jogada. Mas ela é realmente muito, muito possível. Mercado desaqueceu. E os concorrentes já estão diminuindo o preço e voltando para o preço de R$19,20. Acha que eu devo seguir a boiada? Não, cara. Pelo amor de Deus. Vamos voltar nos primeiros tabus aqui que a gente vai discutir exatamente isso aí. Você é doido, cara. Fica difícil cobrar o preço de locação justo quando o maior locador da região, que tem nome no mercado, mas não faz o reajuste. Exato. Exato. Realmente fica difícil. Lição número 1. Aula número 1 da planilha preço lucrativo. A gente aprende que o preço da locação ele é baseado em toda a locadora. A sua locadora precisa muito, muito ser eficiente para que você tenha preços competitivos. E você precisa se conhecer, conhecer a estratégia do seu mercado, do seu cliente, onde você quer atuar, para que você faça o desenho correto da sua estratégia de preço. Gente, um tabu 5 aqui, ó. Eu sigo a concorrência. Eu demorei muito tempo para deixar de ser comerciante para me tornar empresário, sabe? Demorei muito tempo. Então, o que era um comerciante e o que é um empresário? Só vai ventilar agora. O comerciante, ele está fazendo as coisas por instinto. Ele está fazendo só para ele. Ele está fazendo do jeito que ele consegue. Rapaz, o ar-condicionado na minha cacunda aqui. Vamos ver se vai dar bom. O comerciante é esse. Ele vai atrás da concorrência, ele obedece todos os desejos do cliente. Por quê? Ele ainda não sabe as formas de trabalhar, ele ainda não tem os conhecimentos que ele precisaria ter. Agora, quando o cara já vai evoluindo na escada da evolução empresarial, ele deixa de ser só um comerciante, passa a pensar e agir como um empresário, a olhar para aquele patrimônio dele e falar, nossa, foi um grande esforço chegar até aqui. Agora eu preciso fazer o quê? Fazer com que isso se pague, fazer com que isso seja rentável, fazer com que isso me traga saúde, fazer com que isso me traga segurança. E aí a gente sai para buscar novos conhecimentos. Como que a gente sai para buscar novos conhecimentos? Entra num grupo de mentoria, entra num curso novo, faz viagem para eventos, como eu estou hoje aqui em São Paulo para ir no Fórum Rent amanhã. A gente vai mudando as nossas formas de agir para a gente conseguir novos resultados, né? Então, seguir a concorrência é coisa de um simples comerciante. Então, não é uma coisa muito saudável a longo prazo, né? Eu vejo alguns donos de empresa, não só de locadora, tá? Tem empresa 10, 20 anos lá e das 7 às 7 ele tá lá todo dia. Se ele precisar ir no dentista, a empresa vai sofrer. Se ele precisar fazer uma viagem assim igual eu tô fazendo hoje, a empresa vai sofrer. Porque ele não conseguiu se desenvolver o suficiente para dar liberdade para a empresa dele crescer. E aí você me fala, mas esse cara aí, ele tá lá baixando o preço dele, porque ele é famoso, porque ele tem bastante toque, porque ele é antigo, tudo certo, tudo certo. Você quer se espelhar no que ele faz?
Não quer. Você quer ter a vida que ele leva? Provavelmente não quer. Mas o começo da locadora é difícil. Se você tiver aí no comecinho, que é 5 anos, você vai ter dificuldades, você vai bater de frente, você vai perder aluguéis, mas você tem chance de antecipar essa curva de aprendizado. Sua mentoria foi tudo para iniciarmos atividades com o pé direito. Graças a Deus está dando tudo certo. Tá sim e vai continuar dando mais, companheiro. Muito mais. Então você precisa ter a visão de que você precisa acelerar essa curva de se fazer conhecido. Tem gente que chega para mim e pergunta, como é que eu faço para vender mais? Eu falo, cara, tem um monte de coisa para vender mais. Só que o problema não é vender na locação. O problema é você cumprir o que você promete na venda. Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? Você sai abordando clientes, aí legal, começa a dar saída. Daqui a pouco você não tem mais o produto. Daqui a pouco começou a dar problema no produto na rua, você não tem uma rotatividade interessante para você salvar esse cliente rápido. Então, seu nível de qualidade de serviço é baixa. E aí o seu cliente não compra de novo. Aí você vai continuar nesse círculo vicioso. Como é que eu faço para vender mais? Cara, você não está entregando o que você precisa entregar. O que um cliente espera? O que o seu cliente espera? Ele espera um equipamento bom que não deixe ele na mão. Caso o equipamento deixe ele na mão, que a locadora vá socorrer ele, dando outro equipamento, fazendo uma manutenção rápida, uma substituição rápida. São esses os nossos objetivos. Vamos discutir lá um pouquinho do tabu 01. O preço de acordo com o produto e depois um percentual fixo para cascatear os outros preços. Então, eu fiz um preço lá de acordo com o produto. Vamos dizer que o produto é 10 mil, o preço mensal do meu aluguel mensal agora vai ser 10%, vai ser 1.000. Aí eu faço um percentual para colocar na quinzena, faço um percentual para colocar semana e outro. Cara, isso é um tabu, isso é mito, isso é difícil. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Tá? Em uma hora de aula, eu comprovo para vocês que isso não funciona assim. Então, se você hoje faz o seu preço dessa forma matemáticazinha, assim, quadradinha, saiba que você está deixando o dinheiro na mesa. Saiba que você está perdendo muita oportunidade de fazer a sua empresa produzir mais, lucrar mais, ser mais saudável do que poderia. Tabu 02. O cliente só quer o mais barato. Por que isso é um tabu? Por que isso é um paradigma? Isso não condiz com uma realidade prática. É só na mente da gente. O cliente ele nem sempre ele quer o mais barato. Primeiro, vamos partir do princípio de que muitas vezes nós estamos lidando com perfis diferentes de pessoas. Vou dar um exemplo do que é um perfil diferente de pessoa, tá? Você está entrando lá no shopping com seu carro, e aí você está vendo que o estacionamento está meio lotado, você tem que parar meio longe, está calor, aí você vê uma plaquinha assim, ó, estacionamento VIP. Lá no shopping. O mesmo shopping que você ia parar longe, para caramba, sofrer de calor até chegar na porta, você vê a plaquinha assim do seu lado, estacionamento VIP. Cara, você acabou de receber seu salário, você acabou de sacar lá seu Prolabore, você teve um baita de um mês legal, você está indo fazer um passeio gostoso ali com a sua família. Você vai olhar para aquele estacionamento VIP ali e vai falar, nossa, é mais caro, né? Aí vai resolver o meu problema. O cara até te dá a mãozinha para você descer assim, te chama de doutor. É lógico que é mais caro, velho. Mas olha o nível de serviço que o cara oferece. Você nem vai se preocupar onde que ele vai trazer o carro, onde que ele vai guardar o carro, ficar se preocupando depois qual é o número da vaga. Mas isso tem um custo. Na locadora é assim também. Quanto melhor o nível de serviço a gente comprovar que a gente entrega, mais a gente vai conseguir alcançar os clientes que pagam bem,
que gostam de ser bem tratados, que gostam de ter segurança nos contratos que eles fazem para a obra deles. Se colocar no lugar do cliente é uma coisa, e pensar com a carteira do cliente, com a nossa carteira no lugar do cliente é outra, tá? Não pense com a sua carteira, deixe que o cliente tome as decisões com a carteira dele. Tabu 3. Se subir o preço, o cliente vai devolver. Se subir o preço, o cliente vai devolver. Gente, isso aqui a gente discutiu lá no começo, com os comentários de verdade que vieram aqui pra gente. Se o cliente vai devolver porque você reajustou 5, 10%, tem coisa errada. Ou você foi muito desagradável nessa comunicação, porque às vezes né? Na correria, na loucura, ou você às vezes nem avisou, só mandou a fatura lá. Cara, isso é desagradável. Eu vou contar um exemplo para vocês. Quando eu entrei na academia, faz 2, 3 anos atrás, eu pagava academia uma vez por mês. E aí eu tava tendo uns aborrecimentos. Cheguei lá num mês, R$100. Beleza, paguei R$100. No outro mês eu vim pra academia com R$100 na mão para pagar. Não, Diego, agora é 110. Eu falei, opa, não é 110 não. Não é assim que funciona. Eu tô aqui o mês inteiro. Paguei 100. Não vi nenhum cartaz aqui dizendo que vai ter reajuste de preço. Não veio nenhum WhatsApp para mim dizendo que vai ter reajuste de preço. Não tá certo isso. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou te dar os R$100 e agora eu tô sabendo que no mês que vem vai ser 110. Vocês entenderam como é que faz reajuste? Se você pegar o cara de calça curta, cara, se eu tivesse opção, eu ia para outra academia. Você acha que você vai chegar a pegar o seu cliente ali de calça curta num reajuste e ele tendo opção, ele não vai para outra locadora? Porra, pelo menos experimentar um mês lá, ele vai, cara. Então, tem uma lógica correta, saudável, um passo a passo para você conseguir fazer reajuste de preço sem perder. Então, aquilo de que sempre que a gente reajusta, a gente perde a locação, não é verdade. Tá? Então, a gente sempre analisa como é que esse processo está sendo feito. Então, às vezes é uma verdade que está muito presente para você, porque você ainda não conseguiu pegar as manhas. E quando eu falo você assim, tá, pessoal? Eu estou trazendo isso aqui para quem servir, né? Às vezes a gente tem sorte de que 50 pessoas que passaram aqui no 77 de hoje, ninguém tem esse tabu na cabeça. Mas um que vai ver lá esse vídeo depois no mês que vem tem. Então a gente pega os casos aqui e distribui para todo mundo. Às vezes você não tem esse tabu, você não vive essa dificuldade. Às vezes você vai atender um locador que vai te visitar, você fala, não, é o tabu 03, o Diegão já falou lá no 77. Isso aí que você está pensando, irmão, a gente se ajuda. Beleza? Próximo tabu aqui, o tabu 4. É um tabu bom de falar. O concorrente sempre está abaixo do meu. Ele sempre segue o meu por baixo. Cara, não tem coisa melhor para uma locadora do que isso, mano. Meu irmão, você já sabe que você é o líder, velho. Você sabe que o cara segue. Vocês estão vendo como é bom? Se você tem alguém que você dá um passo, ele vai junto, você dá um passo. Aí ele vai junto, você dá outro passo, ele vai junto. Isso é coisa de Deus, cara. Então você está perdendo de tomar frente do seu mercado. Vai fazendo os seus reajustes devagarzinho, com a técnica correta. E sempre que você fizer, já que você sabe dessa realidade, que os outros estão sempre com o preço abaixo, faz o reajuste e comunica. Comunica o preço real para a galera. Irmão, eu sei que você se baseia sempre aqui no meu preço. Estou te passando que a partir do dia 1º do 10 vai ter reajuste nisso e naquilo. Isso vai ser tanto, isso vai ser tanto, isso vai ser tanto. Fechou? Quanto que vai ser o seu? Conta pro tio aqui. Já era, irmão. Agora, tabuzinho, tá? Diego,
Os clientes todos vão fazer cotação. Não vão, irmão. Não vão. Não são todos, é tabu. É uma coisa da sua cabeça. É uma coisa imaginária. Eu falo isso porque eu vivo isso no dia a dia, cara. Hoje, a passadinha que eu dei lá na loja, eu conversei com o Sidney. A gente aqui é do Gold, então já conheceu o Sidney, ele é meu gerente. Ele estava contando de um cliente que estava negociando com ele hoje, que esse cliente, alguns anos atrás, ele começou uma obra e alugou no concorrente nosso. E aí o Sidney, em visita, encontrou a obra dele e fez uma proposta para a gente acompanhar a obra dele, para a gente fornecer lá. E não deu tempo. Ele só tinha mais um mês de obra e ele não quis mudar o fornecedor. Beleza. Agora ele voltou com outra obra. Adivinha? Ele falou: Sidney, eu lembro de você. Eu vou na sua locadora, porque você foi o único que veio me visitar. Nenhuma outra locadora veio me fazer visita. O que a gente tirou de prova disso daí? Que o cliente não está só preocupado com o mais barato. Ele gosta de um bom relacionamento. Ele gosta, fala Marcão, ele gosta de reconhecimento. Ele gosta de ser prestigiado. Ele gosta de ser lembrado. E a gente tem que sempre oferecer tudo o que é bom para os nossos clientes. Pessoal, tá bom de tabu. Tô feliz demais. Vou puxar lá umas perguntas que vieram no começo. Se vier mais alguma pergunta aí, tamo junto, tá? Era uma pergunta sobre escora que veio aqui, cara. Qual o tamanho de escora que devo comprar? De acordo com o tamanho que mais aluga. Exatamente, irmão. Você precisa descobrir qual é o tamanho que mais aluga na sua região e essa que você vai comprar. Não faça compra sem analisar o seu mercado. Como que você vai analisar o seu mercado? Você vai andar nas possíveis obras na região em que você possivelmente vai atender, se você não tem a locadora ainda, e você vai analisar. Vai pedir licença, vai olhar essas obras, vai conversar com essas pessoas das obras e vai ver o que eles estão escorando, que tamanho que eles estão escorando. Aí está a sua resposta. Fechado? Essa foi fácil, essa foi uma pergunta muito boa. Vamos ver se tem mais aqui. Vendedor externo para aumentar a saída de equipamentos. Pode ser uma boa? É ótima. É ótima. Coloca esse cara assim. Como mensurar o quanto de retorno esse vendedor deve trazer? Aí já é outra história. Você provavelmente não vai conseguir, tá? Principalmente a curto prazo. Não dá para mensurar. É muito difícil. Então, trata isso como um investimento geral mesmo, um investimento de longo prazo. Não fique afobado. Então, coloca um vendedor que vai te trazer o benefício do relacionamento. Um vendedor que vai levar a marca da sua empresa, mostrar de verdade que o cliente pode confiar na sua empresa. Então, é isso que você tem que buscar nesse vendedor. Mais do que buscar que ele traga novos clientes. Peça para ele trazer cadastros, peça para ele trazer nomes, cria um incentivo para esses clientes que fecharem, mas é uma coisa que vai ser colhida a longo prazo. Falo isso porque eu já tive vários vendedores externos, tá bom? E o que mais trazia benefício era o relacionamento que era gerado. Aí, ó, Alecão deu a dica aqui pro rapaz das escoras, tá bom? Conversa com os engenheiros e vê qual é a medida do pé direito que eles estão construindo aí na região. Trazer e fidelizar. O fidelizar é o cumprimento da promessa. Você traz o cliente, aluga uma vez para ele, seu atendimento daí para frente tem que honrar essa promessa. Tem que honrar a visita que o cara fez. Se você trouxer um vendedor que a hora que o cliente bater na porta, o vendedor tá lá na rua atendendo, o cliente resolveu ligar para você e não pro vendedor, que é o correto, tá? Mas aí você vai falar: ah, nossa, que absurdo, como que ele te fez uma proposta dessa? Nenhum empresário fala mal dos seus funcionários para os seus clientes, tá? Não caia nessa mancada.
Outra coisa que pode acontecer nesses casos de vendedor externo. É igual aquela história, né? Não, eu vou defender o meu filho na rua, mesmo ele estando errado e eu sabendo. Mas lá dentro de casa o pau vai comer. Então, na empresa é assim, ninguém briga na frente, ninguém fala mal de outro na frente do cliente, não. O pau vai comer lá em casa, a gente lava a roupa suja lá em casa. O que vai acontecer dependendo do espaço da sua praça, tá? Da sua região. Pode acontecer que em um mês ele faça todo o percurso possível. E aí, uma das estratégias do pau e canela é repetição. Você vai repetir no segundo mês todas essas visitas e todos esses contatos. No terceiro mês, todas essas visitas e todos esses contatos. Se você não pegar os caras no momento de necessidade, no momento de fraqueza do concorrente, no momento de urgência do seu cliente, naquele momento em que ele, nossa, estava pensando em você. Se você não está indo lá, se você não está fazendo pau e canela direito, você vai perder isso. Então, não deixa o seu vendedor desanimar. Se você colocar muito no pescoço dele, você só me serve se você me trouxer venda, você vai desanimar ele. Funcionário fez proposta, mantém. Alterar a regra no meio do jogo me parece muito errado. Exatamente. Isso aí, cara, é uma premissa para a empresa inteira, não só funcionário ou cliente, tá? As pessoas precisam conhecer até onde eles podem ir, até onde é o limite deles. E quando eles prometerem, eles precisam cumprir. E se eles prometem e cumprem, eles estão tratando isso em nome da empresa, tá? Não vá desfazer o que eles prometeram para os clientes deles. Bom, né? Bom, né? Acho que acabou as perguntas. Eu acho que acabou as perguntas. Deixa eu ver se na caixinha veio alguma. Eu postei tarde a caixinha, o que vocês acharam? Não veio nada na caixinha quase. Ah, tá doido. Falamos tudo aqui. Turma, esse foi o 77 de hoje, diretamente de São Paulo, no bairro da Lapa. Amanhã trago slides para vocês do Fórum Rente, tá bom? Agora eu vou postar uma story aqui. Comenta as perguntas que vocês querem que eu leve lá para os especialistas, beleza? Amanhã, Fórum Rente de Contabilidade. Boa noite para todo mundo. Aquele abraço, até semana que vem.